Bom, então, boa noite. O tema de hoje vai ser a ciência mágica por trás das histórias. Eu sou Sandra Maurami, para quem não me conhece, sou contadora de histórias, consteladora familiar e storyteller. E você está no programa, no projeto Provocando o Movimento, onde eu ensino consteladores, terapeutas e todos os profissionais que utilizam dos princípios sistêmicos a contarem histórias para provocar o movimento na alma do constelado. E por que eu digo que as histórias é uma ciência mágica, né? Porque ela é neurofisiológica, ela não é algo que só a gente acha bonitinho, que nos encanta, sabe? Que nos deixa, ai, como crianças. Elas ajudam a gente, elas fazem processos neurológicos, né? Quando a gente está ouvindo uma história, ocorrem diversos processos neurológicos. Na verdade, as histórias ativam 8 áreas do nosso cérebro. É isso que eu falo quando eu digo que a gente precisa diminuir um pouco as informações, sabe, na constelação, aquela coisa assim, você precisa parar de julgar, você precisa parar de criticar, não, as informações elas ativam apenas 2 áreas do nosso cérebro, e quando a gente conta uma história são 8 áreas que se comunicam, sabe? Que são ativadas, então é como se o nosso cérebro inteiro brilhasse quando a gente escuta uma história. Ocorre o acoplamento neural. Vocês já ouviram falar nisso? Acoplamento neural é assim, quando alguém está contando uma história e o escutador está lá atentamente prestando atenção, nos 2 cérebros ocorre um acoplamento, eles ficam na mesma frequência, por isso que chama acoplamento neural. Os neurônios espelhos, eles são ativados, então nós entramos em processo de aprendizagem. Os neurônios espelhos, eles são aqueles neurônios que a gente aprende por meio da visão. Sabe criança? Criança vê o adulto fazendo uma coisa, aí de repente você vê a criança repetindo aquilo. São os neurônios espelhos trabalhando. E esses neurônios não morrem quando a gente fica adulto, não, gente. A gente continua com os neurônios espelhos até morrer, assim eu espero, né? Então, nosso processo de aprendizagem, quando a gente está vendo o outro, ouvendo a história que ele está contando. Então, por isso que eu chamo que as histórias que é uma ciência mágica. Porque é mágico, né, gente? Ouvir histórias é mágico. Nos dá essa sensação de prazer, de tranquilidade, nos tira. De certa forma, elas nos tiram da realidade. Por outro lado, mesmo que elas nos tirem da realidade, elas nos dão caminho para a nossa realidade. Nos dão caminho para aprendermos e soluções para os nossos problemas, né? Então, 8 áreas do nosso cérebro são ativados, gente. Você já pensou? Imagina teu cérebro assim, ó, tudo brilhando, sabe? Um monte de informações e comunicações acontecendo. E com isso são produzidos hormônios que eu costumo chamar de coquetel dos anjos. Quem já viu outras lives minhas já viu eu falar sobre o coquetel dos anjos. São produções de hormônios que trazem foco, criatividade, mas são hormônios que a gente produz quando a gente está ouvindo uma história. Hoje eu vou fazer isso com vocês, eu vou brincar um pouco com vocês nesse lugar, eu vou fazer vocês perceberem, vou conduzir vocês para a produção de alguns hormônios hoje nessa live, tá bom? Existe um outro processo neural também,
que é quando a gente escuta uma história, o nosso cérebro nos reconta essa história a partir das nossas experiências. Então é aí que eu falo que os contos são livres, né? Que as histórias são livres. Não adianta a gente querer impor o nosso julgamento, a nossa percepção nos contos. O que a gente acha, o nosso ponto de vista, não adianta nada, porque o outro vai perceber, vai captar, vai receber aquela história a partir do ponto de vista dele. Então, ou seja, a partir do contexto dele. Oi, Mauro, boa noite! Sabe do que eu tô falando? Você que chegou um tiquinho atrasado, que as histórias, os contos, não são, eles são ciência, ele é uma ciência mágica. Ele não deixa, ele não perde a sua magia, mas ele também é ciência, porque são processos neurais que ocorrem quando a gente está ouvindo e contando uma história, né? Porque quando a gente conta, a gente também ouve. E pra gente contar, a gente precisou ouvir aquela história. E eu digo que mesmo quando a gente lê, a gente ouve. Porque quando a gente está lendo, a gente está se contando aquilo que a gente está lendo. Então, essas produções de hormônios, essas conexões que o nosso cérebro faz, as áreas que são ativadas, que são 8 áreas que são ativadas no nosso cérebro, ocorrem também quando a gente está contando. Então a gente fica mais criativo, mais feliz, a gente fica mais relaxado, a gente fica mais tranquilo com a vida. É verdade isso, gente. Os outros acham que isso é mentira, mas não é não. São esses hormônios maravilhosos do coquetel dos anjos. E as histórias têm uma vantagem que apenas as histórias conseguem fazer isso, que é ativar a atenção projetiva. Ou seja, existem alguns tipos de atenção que na psicologia existe até mais. Acho que são 4 tipos na psicologia. Mas existem alguns tipos de atenção e uma delas é a atenção projetiva. Somente as histórias conseguem fazer isso. É quando você começa a ouvir uma história e você se projeta para aquela história. Então não existe esse processo neural que eu acabei de falar, que o nosso cérebro nos conta a história como se fosse uma vivência nossa, como se, a partir das nossas experiências. Então é por conta disso, é por conta dessa projeção que a gente faz para dentro daquela história. Então é como se nós vivenciássemos mesmo aquilo, sabe? Isso não é mágico não, gente. Isso é pura ciência. Eu já falei várias vezes e eu vou continuar repetindo. Histórias reais, elas são possíveis de contra-argumentação, elas abrem possibilidades, né, pra gente contra-argumentar. Então, quando eu escuto uma história real que alguém conta, a gente pode falar assim: mas foi por causa disso e disso e disso. Mas você também estava assim, assim, assado. Então, sempre tem um jeitinho da gente contra-argumentar. A gente nunca realmente se projeta para o contexto da pessoa que está contando a história, porque de fato nós estamos de fora daquilo, né? E de fora, dentro do nosso contexto, da nossa experiência, a gente faria de formas diferentes, talvez, né? Pelo menos é assim que a gente pensa. Mas no caso de um conto, ele se passa num lugar e ele é tão fantástico, né? Os contos são tão fantásticos. Coisas falam, animais falam, coisas fantásticas acontecem que você não contra-argumenta. Você traz aquilo para a sua realidade, para o seu contexto e extrai daquele conto um ensinamento, uma solução para um problema que você está vivendo, ou uma cura para uma dor, para uma ferida interna. Então é isso. Isso só acontece por conta da projeção que nós fazemos para dentro da história. Quando a gente veste literalmente o sapatinho do personagem da história e aí vai. Então o que isso não é, né? O que as histórias não são? As histórias não são mágicas, as histórias não são magia, como a gente pensa. Elas podem
ficar nesse lugar dentro de nós. São magia, porque elas realmente provocam uma magia na gente, né? É como se os contos fossem uma varinha mágica e que tocasse a gente. Mas é por conta de toda essa ciência que acontece. O nosso cérebro é programado para escutar histórias, né? Desde que iniciou a comunicação entre os humanos, tudo era explicado por meio das histórias. Tudo que não tinha explicação, se criava uma história para explicar sobre elas, as lendas, os mitos. Então toda a humanidade ela se desenvolveu entendendo, compreendendo o mundo a partir das histórias, a partir dos mitos. Quando chove, relampeja, o que acontece? É a briga dos grandes, né? A briga nos vikings são as montanhas, a briga dos gigantes que eles chamam, né? Então, e a gente se compreende no mundo também por meio das histórias. Quantas vezes a gente não tem uma opinião muito própria, muito redundante isso, né? Opinião própria. Quando a gente tem uma opinião muito firme, que a gente tem certeza daquilo, aí de repente chega alguém e conta algo relacionado àquela opinião que nós temos, e que depois que a gente escuta a história, a gente fala assim: nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí a gente às vezes até muda de opinião. Então a gente se compreende no mundo também a partir das histórias. É bom sempre deixar claro que quando eu falo histórias e contos, gente, os contos, eles não fazem parte apenas do imaginário infantil. Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de achar que os contos, principalmente os contos de fadas, são para crianças e são somente para crianças. Os contos, gente, antigamente, há menos de 200 anos, não se tinha esse conceito de criança, não se tinha esse conceito de infância. As crianças eram pequenos adultos, eles eram tratados como adultos. No final do século XIX, no final do século XIX, final do século XIX. Sempre tem que pensar, né? Quem é de humano, você tem que pensar que século que nós estamos, 20, 21, então é final do século XIX. De 1800 e Guaraná com rolha. Em meados de 1800 começou a refletir sobre isso, né? Que os pequenos adultos talvez entendessem o mundo de outra forma, que os contos também poderiam incluir e englobar os componentes do universo infantil. E aí foi se criando o conceito da infância, da criança e blá 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 blá. E aí os contos, e principalmente os contos de fadas, foram modificados para envolver o universo infantil. Então eles não são apenas para crianças, muito pelo contrário. Os contos, e principalmente os contos de fadas, eles trazem componentes do universo adulto. É para a gente refletir mesmo sobre nossa vida, nossa postura na vida, postura diante de diversas situações que muitas vezes nos machucam, que nos deixam presa. Quantas vezes a gente passa anos e anos preso numa situação lá, casamento, o que mais acontece é isso, né, gente? Gente se separa, 15 anos separada, ainda tá agarrado, tá casado lá. Às vezes a pessoa descasou, casou de novo, já casou pela terceira vez, tem filho e ainda tá casado lá com o primeiro marido, que não consegue desgrudar lá do meu primeiro marido. Então, antigamente, os contos eram narrados em ambientes em que os adultos se encontravam, e para trazer mesmo essas reflexões mesmo para a vida, para situações de vida. Então, eles não são apenas para crianças. Funcionam para crianças? Lógico que funciona. A gente precisa entender uma coisa: tem cérebro? Tem sistema límbico? Se comunica? Sabe? Te compreende? Então vai funcionar. Para criança ou para adulto vai funcionar. Não tem idade.
E isso se dá por conta, e a criança, ela tem um imaginário muito mais livre, mais solto, né? Ela não bloqueia o seu processo imaginativo. Ela se permite ir. A gente vê quando uma criança, por exemplo, vai brincar de que ela é um super-herói. Ela sobe no sofá, né, abre os braços, pega um lençol ou um pedaço de qualquer pano, bota ali nas costas como se fosse a capa do super-herói, e ela imagina que ela tá voando, e ela está literalmente, para ela está mesmo voando. Ela é aquele personagem. A gente já não se permite mais a essas brincadeiras, né? Mas as crianças se permitem. Então as crianças elas entram de forma muito mais fácil, rápida no conto do que os adultos. E os adultos têm uma coisa, depois ele sempre vai refletir sobre o conto. As crianças é mais difícil isso acontecer porque eles ainda não têm tanta experiência, né, de vida, então não passou por muitas situações. Então eles não vão fazer a reflexão do conto como a gente faz, de ouvir um conto e dizer, ah, tá, esse conto fala disso, ah, ele me ajudou nesse lugar. As crianças não fazem isso. Elas simplesmente deixam o conto agir ali e vai tratando de questões bem profundas, né? Eu acho que eu já contei isso numa live, quando eu fui dar aula de teatro para as crianças, quando eu morava em Ribeirão Preto. Eu dei aula para criança de 7 a 14 anos. E as crianças eram muito agressivas umas com as outras. E eu tinha lido em algum mestrado que os contos de fadas ajudavam as crianças a compreenderem conflitos internos, a resolverem conflitos internos e compreenderem situações que elas viviam no dia a dia. E eu tinha lido isso por cima, eu falei assim, já não tô dando conta mesmo de dar aula de teatro, eu vou contar a história para elas. E foi o primeiro contato que eu tive com os contos de fadas, porque eu não fui uma criança de ouvir contos de fadas quando eu era criança. Redundante de novo, né? Eu ouvia muita história de vida, mas contos de fadas não fui uma criança que ouvia. Minha mãe não contava, meu pai também não. Eu ouvia muita história de vida da minha mãe, história de vida das amigas da minha mãe. Quantas vezes eu saí, deixei de brincar na rua, depois que eu cansava de brincar, eu via as mulheradas tudo junto, sabe, rindo, gargalhando, eu largava as brincadeiras lá e ia sentar no meio das amigas da minha mãe pra ficar escutando as histórias, né? Os casamentos ferrados já, sabe, reclamando do marido, reclamando dos filhos, reclamando da vida, né? Se o povo reclama demais, então as mulheradas ficavam tudo reclamando da vida e eu ficava lá escutando. E aí eu me lembro que quando eu comecei a contar histórias para essas crianças, eu me lembro que foi em pouquíssimo tempo, sabe? No máximo 2 semanas, eu vi a mudança acontecer de comportamento mesmo. Eles já foram diminuindo a agressividade uns com os outros. Eles já começou a ter um pouco mais, ganhar espaço na sala, sabe? Um pouco mais de escuta do outro. Então foi aí que eu me encantei pelas histórias. Foi aí que eu falei, gente, que negócio é esse? Que troço é esse? Que em 2 aulas, gente, quando eu falo 2 semanas é porque eu dava aula em vários lugares a semana inteira, só que era 1 aula por semana em cada lugar. Então, em 2 aulas, eu comecei a perceber essa diferença de comportamento. Então, que a Prefeitura de Ribeirão Preto não saiba disso. Mas eu parei de dar aula de teatro para eles e comecei só a contar histórias. E como eu não tinha repertório, né, essas coisas, às vezes as histórias eram muito difíceis para contar. Eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta de contar essa história para as crianças, não. O que muitas vezes eu fazia? Eu comecei a fazer. Eu convidava pra gente sentar no chão, a gente sentava e eu começava a criar a história com elas.
Porque eu percebi o seguinte, mesmo quando eu estava contando histórias que eles já conheciam, os contos de fadas que eles já conheciam, os Três Porquinhos, a Cinderela, eles traziam coisas novas para dentro da história, sabe? Eles inseriam elementos e acontecimentos novos dentro da história. Então, a partir daí eu falei assim, por que não começar a inventar, né, com eles, a brincar mesmo, da gente criar junto. E foi isso que a gente começou a fazer, criar. E em pouquíssimo tempo eu fui vendo essa mudança de comportamento, e isso me fez ir a fundo mesmo, a pesquisar a fundo mesmo o que acontecia, que as histórias eram tão potentes no universo infantil, e logo em seguida eu fui percebendo que não era só no universo infantil, né? Porque a gente tem sistema límbico. E o sistema límbico, que é a nossa área emocional, ele é uma criança. Ele é uma criança que não vai crescer nunca. Vai ter sempre 7 anos. O nosso sistema emocional sempre vai ter no máximo 7 anos. Tem gente que vai ter mais não. Tem gente que vai ter menos. Tem gente que tem 1 ano o sistema límbico, tem gente que tem 7. Mas o sistema límbico sempre será uma criança de 7 anos. Com o estudo da inteligência emocional, que já é algo comprovado, que o nosso QI não aumenta, mas a nossa inteligência emocional sim, nós damos recursos para esta criança. Para essa criança poder atuar na vida, porque, gente, todas as nossas decisões, todas as nossas percepções do mundo, ela é feita no sistema límbico. Então, eu costumo dizer que o nosso sistema límbico é uma criança de 7 anos que detém o controle remoto da nossa vida nas mãos. Pensa o que esse ser não faz com a gente. Pensa, nós estamos na mão da criança e a gente não sabe. Então, com a inteligência emocional, nós damos recursos para essa criança atuar de forma mais adulta na vida, né? De forma mais responsável, menos birrenta, menos mimada, né? Então, a gente vai dando recursos para ela, mas ela sempre será uma criança de 7 anos. São emoções, né, gente? Então, as histórias funcionam para todos que se comunicam e eu digo comunica porque os animais também têm sistema límbico, gente, por isso que eu falo isso. Então, cachorro tem sistema límbico, a maioria dos mamíferos tem sistema límbico. E a gente não adianta contar uma história para um cachorro, né? Ele vai entender? Então a gente precisa ter a comunicação ali junto, né? Não adianta só ter o sistema límbico. Então é humano, tem sistema límbico, se comunica, então a história funciona. E contar histórias e ouvir histórias é também uma forma de dar recursos. O meu entende. Ô Mauro, você sabe que, eu vou contar isso só porque você falou que o meu entende. Só por isso. Porque os outros acham que eu sou louca. Quando eu conto isso pros meus amigos acham que eu sou louca. Eu devo ser mesmo. Eu tenho um gato, chama Hugo. E é assim, quando eu tô trabalhando uma história, né, que eu quero contar essa história, que eu quero passar ela pra frente, eu faço um processo que eu chamo processo de memorização, que eu até fiz um vídeo ensinando como fazer isso, que a gente trabalha as imagens, depois de todas as imagens trabalhadas, eu trabalho as palavras. Depois eu vou ver quais são as melhores palavras e a melhor forma de expressar e de descrever aquelas imagens que eu trabalhei, né? Que tá na minha cabeça. E aí, quando eu parto para essa parte das palavras, segredo entre nós aqui nessa live, hein, gente? Quando eu parto para as palavras, eu conto a história pro meu gato. Ele tá deitado, ele pode estar onde ele tá, onde ele estiver, que eu começo a contar a história pra ele. Eu falo, Hugo, aí ele olha pra mim. Eu acho que ele é o único gato que atende pelo nome. Isso porque ele chegou aqui pra mim, ele já tinha 5 anos, hein? Ele não cresceu comigo.
Aí eu falo, Hugo, ele olha pra mim. Quando eu consigo contar a história pra ele inteirinha e ele fica assim, ó, pra mim, aí eu falo, agora eu posso contar essa história. Coisa de gente maluca, né? Mas tem sentido, porque é lógico, né? Ele não tá entendendo especificamente o que eu tô falando, mas tem sentido. Significa que as minhas expressões, a maneira como eu estou falando, chama a atenção dele. E o que eu percebo é, se eu tô muito preocupada com isso, também não é o momento de eu narrar. Se eu tô preocupada com as minhas palavras, com as minhas expressões, não é o momento de eu narrar. Isso tem que estar tão fluido, tão natural, tão normal, que eu não posso pensar nisso não. O foco da gente é ficar com as imagens na cabeça, como se fosse um filme que estivesse passando mesmo na sua cabeça, e você vai contando aquele filme pro seu escutador, né? Mas é verdade isso, eu faço isso com o meu gato. A minha cachorra não, porque a minha cachorra ela é muito serelepe, ela não fica, começa a falar com ela, ela já fica toda... Eu não tenho muita paciência pra isso não, mas o gato fica quietinho, com os olhos arregalados assim. Aí eu falo, agora tá boa, a história tá boa, então... Se eu tô prendendo a atenção de um gato, eu prendo a atenção de qualquer ser humano. Não é não? Então é isso, mas o gato e os animais, mesmo tendo o sistema límbico, eles não fazem isso que a gente faz, né? De se projetar para dentro da história, porque nós estamos compreendendo a linguagem. Mas mesmo sem a linguagem, eu já vi contadores de histórias de outros países contando histórias, e mesmo não compreendendo tudo o que eles estão falando, essas expressões também que eles trazem, os gestos, às vezes o tom de voz, uma palavra ou outra que você pesca, o nosso cérebro é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que ele preenche lacunas. Então, quando nós não sabemos o que tá acontecendo, mas a gente pesca uma palavra ou outra, um gesto que nos traz uma imagem, o nosso cérebro trata de contar uma história para nós. Olha que massa que é isso, cara. Isso é muito massa. Ele nos conta uma história. Eu acho isso incrível. Os sentidos fazem isso. Os sentidos as sensações, na verdade, não os sentidos, as sensações é algo que o nosso cérebro não consegue mapear. Não tem um lugar que ele consiga mapear. Então, aquilo causa em nós estranhamento. As sensações nos estranham, nos causa estranhamento. Quando a gente tem sensações e nos causa estranhamento, o nosso cérebro preenche essas lacunas, ele dá uma causa, ele dá uma justificativa, então ele nos conta uma história. Isso é massa demais, cara, eu acho isso muito incrível, quando o nosso cérebro nos conta a história, sabe, por não compreender. Por isso que eu digo que a gente compreende o mundo e nos compreende nele por meio das histórias. É exatamente isso. A gente compreende as pessoas, a gente compreende os acontecimentos por meio das histórias. Quando a gente está assistindo, é só a gente pensar, não vou trazer questões da vida real, não, porque as questões da vida real, como eu disse, elas sempre trazem contra-argumentações, né? Então vamos pensar quando a gente está assistindo um filme. E tem o bandido do filme e a gente não sabe qual é a história do bandido, a gente não sabe qual é o contexto do bandido, mas ele vai lá, faz uma coisa muito ruim, e você que conhece o contexto e a história do mocinho, vamos dizer assim, o que acontece? Você fica puto com o bandido, você quer que o bandido morra, você quer que ele vá preso, você quer que aconteça... O estuprador, por exemplo, né, de criança, nossa, você quer que o cara passe o pior. Agora, quando a gente assiste um filme que tem bandido, mas a gente sabe a história do bandido, sabe o contexto do bandido, quantas vezes a gente não torce pra ele? Quantas vezes nós não torcemos para bandido? Por quê? Porque sabemos a história dele.
Então, quando sabemos a história, mudamos de opinião. Compreendemos o que está por volta, o que está à volta, o que está por trás. Cidade de Deus é emblemática. Então é nesse lugar que eu falo muitas vezes, né, quando a gente passa a julgar as pessoas, julgar os outros, julgar acontecimentos, quando a gente fala, a gente julga, por exemplo, povos, né, os indígenas são preguiçosos. Eita, gente, tira o dedinho daí, porque é um contexto e um lugar que a gente não conhece. Mexicano é sujo. Essas ideias que nos venderam. Índio não pode ter celular. Ai, que bobagem. Ai, que bobagem, né? Essas ideias que a gente compra como verdadeiras e simplesmente porque não sabemos e não conhecemos a história e o contexto. Então a gente compreende o mundo e nos estereótipos, exatamente. A gente compre a África. A ideia que a gente tem... uma vez eu tenho um amigo que ele foi para os Estados Unidos, ele foi fazer um intercâmbio lá. Ele ficou 1 ano nos Estados Unidos e ele era estudante de agronomia. Ele foi para aquelas regiões nos Estados Unidos mais de mato mesmo, né? De gente de agricultor mesmo. E lá eles têm a ideia no Brasil de que aqui a gente vive numa grande mata, macaco e bicho junto. Não é a ideia que a gente tem da África? Não é a ideia que a gente tem da África? Ele ficou espantado, ele me contou isso depois. Ele falou, as pessoas quando eles me viam, ele me falando, né, que quando os americanos que ele foi trabalhar viam ele, a primeira pergunta era, nossa, mas você é branco? Porque a ideia que eles têm é que todos os brasileiros são negros. E as perguntas eram essas. Como é que vocês vivem lá? Vocês vivem, tem mato? Vocês convivem com macacos? Vocês convivem com os animais? Então, quando a gente vai tendo a noção, outras histórias, outras versões das histórias vão nos chegando, a gente vai abrindo a nossa mente, a gente vai abrindo a nossa percepção das coisas e do mundo. Então a gente passa a compreender o mundo de outras formas, por outros pontos de vista. Então por isso que eu afirmo, nós compreendemos o mundo e a nós mesmos no mundo pelas histórias. E os contos, principalmente os contos, nos ajudam a abrir mais e mais, porque eles não abrem possibilidades para contra-argumentações. Então os contos nos ajudam a abrir mais a percepção, para esse olhar de compreensão das coisas, de compreensão das situações, de compreensão de situações que nos aconteceram e que acontecem com os outros, muito maior. Porque a gente não contra-argumenta com eles. Eles simplesmente nos mostram um caminho e uma solução. Nos trazem mensagem e abre a nossa percepção para coisas inimagináveis. Eu sempre vou bater nessa tecla e eu sempre vou falar isso em todas as minhas lives. Os contos não são apenas contos de fadas, porque os contos de tradição oral, os contos de fadas, eles tiveram esse ganho enorme por conta dos irmãos Grimm, que fizeram essa busca, né, que ouviram os contos em diversos lugares e publicaram. Se eu não me engano, eles têm 7 versões dos contos, porque eles ouviam os contos e foram publicando. Então os contos de fadas virou essa coisa por causa dos irmãos Grimm, do Hans Christian Andersen. Nunca sei falar o nome desse homem direito. É muito difícil o nome dele. Mas os contos de tradição oral, eles normalmente não são publicados. Tem alguns que foram publicados, mas em sua grande maioria
existe um respeito pelo conto entre nós, contadores de histórias, porque a gente realmente acredita que ele é uma alma viva. A gente não sabe se realmente alguém viveu aquilo, né? Não dá para afirmar que alguém não passou por aquilo. Não dá para falar que foi alguém que simplesmente criou aquela história do nada, sabe? E a história foi tão boa que foi passando de geração a geração. Eu não consigo acreditar que alguém tenha sentado e criado esses contos, e aí o conto foi tão bom que o outro foi passando. Eu realmente acredito que alguém vivenciou as situações que acontecem nos contos de tradição oral, e a partir daí, a partir do momento que a pessoa vivencia, ela conta aquilo como uma história fantástica e tira a lição daquilo e traz à tona a lição, né? Tirou a lição no momento da vivência e ela consegue trazer a lição no conto, e assim o conto foi passando. Tem gente que fala pra mim, eu quero aprender a criar conto. Eu falo, primeiro vão aprender a contar, gente. Primeiro vão aprender a contar. Porque você não sabe nem contar, você não conhece nem a espinha dorsal de como um conto deve ser narrado. Então, primeiro, vamos aprender a contar, depois a gente pensa em criar. Mas os contos de criação são bons também. Eu não digo que não são. Não é isso, né? Eu já criei alguns, eu tenho uns contos de criação, mas pra gente aprender a observar, pra gente absorver, sentir o conto, perceber o que ele faz dentro da gente, qual é o trabalho, qual é o tipo de movimento que ele faz, quais são as lições que eles nos dão, como é que eu faço pro escutador se projetar para dentro da história, que tipo de elementos eu tenho que inserir, qual é o tipo de descrição que eu tenho que dar para a imagem que está passando na minha cabeça do conto. Enfim, eu preciso saber dessas coisas primeiro, eu preciso compreender isso primeiro, para depois eu querer criar um conto. Eu contei histórias muitas vezes, mas acho que foram uns 4 anos, para uma editora aqui em São Paulo. E por conta dessa editora, eu rodei a Livraria Cultura no estado de São Paulo inteiro. Onde tinha Livraria Cultura eu fui, FENAC, Saraiva. Eu fazia 4 ou 5 contações de histórias por semana, livros. Eu lia, a editora me mandava o livro, eu lia o livro e ia para a biblioteca, para a livraria contar aquele livro. Eu não fazia a leitura do livro, eu ia contar a história do livro. Eu não vou falar o nome da editora porque alguns livros eram muito, muito, muito ruins. Não tinha história. Não tinha história. Não tinha acontecimentos sequenciais, e que esses acontecimentos iam num crescente, sabe? Que ia fazendo o escutador ou o leitor, né? Ir crescendo junto e falar, meu Deus, o que vai acontecer com esse personagem? E aí no fim dá a reviravolta e a mensagem é trazida para nós ali, né? Colocada para nós. Não tinha isso. Então por isso que eu falo, vamos primeiro aprender a contar as histórias e os contos tradicionais. E eu falo os contos tradicionais porque eles permanecem, gente, há centenas e centenas de anos. O conto, quando ele é ruim, ele morre. Ele morre, ninguém quer contar. Ele não é... O conto, quando é bom, eu escuto, eu quero contar essa história. Mesmo que eu não saiba, fica um negócio assim, nossa, gente, eu queria tanto contar essa história. Às vezes você encontra alguém que fala assim, nossa, eu escutei uma história tão boa, tão bonita, eu queria contar, mas eu não sei contar, acontecia assim, você conta do seu jeito. É lógico que se você trabalhar a história, você traz muito mais potência, muito mais vida para a história, né, do que contar de qualquer jeito. Mas é assim que acontece, por quê? Porque a gente escuta uma história boa, a gente quer contar. Então os contos de tradição oral, há centenas de anos eles estão sendo contados. Significa que eles são bons, que eles atuam, que eles mexem, que eles afetam
eles nos afetam. Contos ruins morrem. Então vamos aprender a contar os contos de tradição oral, porque aí a gente vai compreender como é que se dá as coisas para um conto ser bom. Como é que se dá a descrição dos elementos, como é que se dá a inserção de elementos, como é que eu posso brincar com o meu contexto e inserir coisas do meu contexto naquela história que eu estou narrando. Como é que eu dou vida para aqueles personagens. Então por isso eu sempre falo, antes de começar a criar, aprende a contar primeiro, depois você passa a criar contos, sabe? E perceber mesmo, não perceber nesse momento, mas faz isso depois, porque eu fiz isso tantas vezes. Eu ia assistir eu ia ouvir histórias e eu ficava analisando o conto, sabe? Esse conto trabalha isso, esse conto trabalha aquilo, esse conto não sei o que, esse conto... Eu ficava analisando o contador, né, para aprender. Eu tenho uma biblioteca aqui em casa de histórias, porque eu achava que eu tinha que saber 300 milhões de histórias, sabe? Pra ser realmente uma contadora de histórias. Imagina, o dia que eu fiz um workshop com um griot, gente, um griot, ele nasce griot, ele recebe essa função do pai dele. E o griot é um artista. Mas os griots mais conhecidos são os contadores de histórias. E eu fui fazer um workshop com o griot, ele virou pra mim e falou assim, não, eu conheço 5 histórias. Eu tenho 5 histórias no meu repertório. Eu falei, não, peraí, que negócio é esse? 5 histórias no seu repertório? Ele falou, eu conheço 5 histórias. E aí foi aí que a chavinha virou em mim, sabe? Que eu falei, mas e aí, você conta sempre do mesmo jeito? Ele falou, claro que não, o conto é vivo. Toda vez que eu vou contar, ele surge pra mim de maneira diferente. Então eu narro ele de maneira diferente. A cada momento que eu vou contar, ele cria uma vida. Então, um conto, você tem trocentos contos ali, né? Eu brinco hoje, então só concluindo, né? Eu passei muito tempo fazendo isso. Eu ia assistir e eu ficava analisando. Então, depois que essa chavinha virou, eu falei, bom, então não vou me preocupar com isso mais, né? Deixa eu ouvir o conto, deixa eu sentir, deixa eu perceber, deixa eu ver o que o conto faz, né? Deixa eu ser afetada pelo conto, que é o que eu costumo falar também. A gente precisa se vulnerabilizar, não só para ouvir, mas também para narrar. Vulnerabilizar, você precisa estar vulnerável. Se você quiser controlar as coisas, aí já era. Aí o bicho pega. Aí o conto te escapa, você esquece. Ele tem vida própria, velho. Vai por mim que o conto tem vida própria. Você quer controlar? Já era. Ele vai falar, meu bem, aqui é cavalo selvagem. Você até pode montar em mim, mas me controlar você não vai controlar, não. Então não tem como. O trabalho de memorização que eu ensinei num vídeo que tá aqui no Instagram, eu ensinei o passo a passo como trabalhar um conto, é exatamente pra gente não ter controle do conto. Ele fica tão vivo dentro de nós que a gente não tem controle dele, mas a gente conduz. A gente não controla, mas a gente o conduz. Essa é a grande diferença. Então eu aprendi a ser vulnerável na escuta do conto. Deixar ele me afetar. Depois eu ia ver, nossa, onde que ele me afetou, onde que ele mexeu. Tinha vezes que eu conseguia verificar onde que ele tinha afetado, mexido, mas tinha vezes que não. Tinha vezes que ele afetava num lugar tão profundo, mas tão profundo, ele mexia em questões tão profundas que eu não conseguia trazer para o consciente. Então eu deixava ele quietinho lá. Ou no dia seguinte eu passava ele na memória de novo, né? Tinha partes que já escapavam, outras não. Então eu fui aprendendo a deixar o conto me afetar como ouvinte e como narradora. Apesar, só deixando claro, a gente não deve contar histórias que nos emocionam, tá? Eu também já falei isso numa outra live.
depois se vocês quiserem ir lá falar, ver o porquê. É uma live que eu fiz com a Turina. A Sandra Maura me responde. Eu explico por que a gente não pode contar histórias que nos emocionam. Se ela te emociona, não é a hora de narrá-la ainda. Você faz o trabalho com ela até você ser canal, você simplesmente passar, né, o conto. Você entrega o conto para alguém. Ele não te emociona, mas ele te afeta e ele faz o teu cérebro brilhar. Brilhar. A informação que a gente lê no jornal, lê no noticiário, ou o marido chega, a esposa chega e fala, tô com fome. Amor, aconteceu isso hoje comigo. Informação ativa duas áreas do nosso cérebro. Então, quando eu falo para os consteladores, vamos parar um pouco com as informações, não é que elas não são importantes. Elas são importantes. Elas muitas vezes nos ajudam. Mas numa constelação familiar, numa terapia, onde a gente está trazendo questões emocionais, as informações, elas só vêm fuder com a gente. Nossa senhora, falei um palavrão. Só vêm ferrar com a gente. Elas não nos ajudam. Mas elas têm também a sua função, né? Às vezes uma informação pode te clarear, né? Pode te esclarecer alguma coisa. Mas não é a informação que vai fazer você fazer a movimentação interna. Ou seja, eu estou diante de uma situação da minha vida. Eu estou agarrado a uma dor específica, acusando alguém, me colocando como vítima na história. É uma questão emocional. E um conto ajuda aí. Porque o conto... No nosso cérebro, acho que eu já fiz esse desenho uma vez, mas pensa que o nosso cérebro é uma bolinha. São 3 bolas. Uma grandona, uma menor e uma menorzinha ainda assim. Só pra gente entender didaticamente, tá? Então, uma grandona, uma menor no meio e uma bem pequenininha no meio. Essa pequenininha é responsável pela área funcional do nosso corpo, né? E pelos instintos. Então, todos os animais, por exemplo, têm essa parte do cérebro que é responsável pelo instinto e pelo funcionamento, né? Pelas funções básicas do nosso corpo, respirar, enfim, sair o que entrar, né? Tudo isso. Essa área um pouquinho maior, que é o nosso sistema emocional, a história, e tem a área maiorzona, que é o nosso sistema racional, que é o nosso neocórtex, conhecido também como área cinzenta. A história passa direto pelo neocórtex, passa direto pelo nosso sistema racional, sem sofrer barreiras, sem sofrer críticas, sem sofrer análise, sabe? Por isso que a gente não contra-argumenta com o conto. Isso é muito massa. Então os contos são um atalho que vai direto e conversa direto com a nossa criança. Então a informação, ela fica ali, ó, no sistema racional, na área cinzenta. É ali que a informação é processada. Então não adianta nada eu estar tratando de uma questão emocional com informação. A informação, muitas vezes, eu vou voltar para casa pensando naquilo, eu posso até concordar com ela, tá? Eu posso até dizer, não, realmente, você tá certo. Mas fazer a mudança interna, fazer o movimento interno, fazer esse movimento interno, os contos é a melhor maneira de comunicar com alguém quando ele está tratando de uma questão emocional. O racional pode ajudar, mas ele muitas vezes não vai fazer o serviço de forma tão eficiente. Não estou dizendo que ele não faça, ele pode fazer. Quantas vezes a gente não recebe uma informação que fala, putz, e aí sim provoca, mas aí tá muito na superficialidade, já é uma questão, um tema, uma questão emocional já muito bem ralhado, sabe?
muito bem refletido, trabalhado, olhado. Aí sim uma informação te ajuda nesse lugar. Mas se for questões muito profundas, questões emocionais muito profundas, não vai adiantar nada você ter esse monte de informação. Você volta para casa com um monte de informação, concordando com as informações, mas não sabe o que fazer com aquilo. Não sabe o que fazer com aquilo. Você fala, tá, eu sei, mas e aí, o que eu faço, né? E continua na mesma, fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito na situação, no relacionamento com o casal, no relacionamento com os pais, pouco importa o lugar. Mas agindo do mesmo jeito. Porque o movimento interno não foi feito. E os contos ajudam aí, nesse lugar. Como sem transformar em conhecimento? Não entendi, Mauro. Fala aí pra mim. Tá. Não transformar o conto em conhecimento, né? Nem aprendizado. O processo de aprendizagem, ele vai acontecer. Quando a gente ouve uma história, um conto, o processo de aprendizagem, ele acontece. Mesmo a gente não querendo. Ele acontece porque como a gente se projeta para dentro da história e a gente escuta aquela história 2 vezes, uma que o narrador e a segunda pela que o nosso cérebro nos conta, né, a partir das nossas experiências. Então essa atenção projetiva faz com que a gente vivencie. O nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele não sabe. Quando nós estamos num processo imaginativo, ele não sabe que aquilo é apenas uma imaginação. Para ele é real, está acontecendo. Então os processos químicos acontecem como se vocês realmente estivessem vivenciando aquilo, sabe? Então o processo de aprendizagem ele vai acontecer, mas a informação como apenas um conhecimento, faz diferença nenhuma na nossa vida. Não, faz. Lógico que faz. Mas nesse lugar da emoção, muito pouco. É como eu disse, pode até fazer, mas vai fazer num tema que você já ralhou bastante. Você entendeu? Você já trabalhou bastante. Aí de repente vem uma informação que você faz... E aí pronto, o movimento interno acontece. Aí ela funciona que é uma maravilha. Mas em questões mais profundas, não. E muitas vezes a gente não consegue nem trazer para o consciente onde que foi que nós fomos afetados. Onde que o conto está mexendo, qual é a questão que o conto está trabalhando. Muitas vezes a gente nem consegue saber. Numa live passada, um rapaz colocou no chat, ele perguntou o que acontece quando a gente ainda está agarrado numa história que a gente ouviu lá na infância e a gente ainda está agarrado nessa história. Provavelmente essa história ainda está fazendo um trabalho lá no nosso sistema emocional, lá na nossa criança. E que é uma questão tão profunda que ela ainda não veio para a superfície. Então deixa quieto. Porque o nosso sistema límbico, que é o nosso coração, né? Ele sabe o caminho. A hora que você aponta a direção para ele sabe ir. Então os contos é essa direção. E aí, não, pedagogizar o conto. Ô, birra que eu tenho disso. Rapaz do céu, Mauro do céu. Tem uma birra disso. Pedagogizar o conto. Estão fazendo isso pra caramba, sabe? Pra caramba com os contos. Então é o seu ponto de vista, aquilo que você compreende no conto, você traz para o seu escutador como se aquilo fosse verdade plena e absoluta e a única possível naquele conto, né? E o conto ele é tão vivo, porque se ele vai atuar segundo as nossas experiências, cada ser humano na face da Terra é um universo, um mundo diferente. Então, se um conto é narrado para 10 pessoas,
São 10 contos diferentes sendo ouvidos. Olha que lindo que é isso. Porque cada um vai ouvir aquele conto ao seu modo, ao seu contexto, ao seu conhecimento, à sua experiência. Então são 10, é como se 10 contos estivessem sendo narrados. Como é que a gente pedagogiza o conto nesse lugar? Essa história trata disso. Olha, tá vendo o que a Chapeuzinho Vermelho fez? Ela desrespeitou a mãe, foi pra floresta e encontrou o lobo mau. Ô, gente, eu tenho vontade de pegar a cabeça de um professor que faz isso e dar na parede. Mas é porque eu penso assim, mas é porque eu estudei isso, né? Eu me dediquei a isso. Ela acha que ela tá fazendo certo e tá tudo certo. Tá tudo bem. Ela acha que o que ela está fazendo é bom para as crianças. É por isso que eu dediquei anos da minha vida dando aulas, aulas de contação de histórias para professores, e a primeira coisa que eu focava em fazer era quebrar isso daí. Não vamos pedagogizar o conto, não vamos trazer a nossa visão do conto. Então essa era uma das primeiras coisas que eu fazia, sabe? Nas aulas. Não vamos fazer isso, gente. Assim é como a história nos chega. Assim é a nossa análise sobre o conto. Não é necessariamente como o conto vai chegar para aquele escutador, né? Vamos pensar aqui, só para a gente ter um exemplo, tá? Se uma criança dessa teve um doente dentro de casa, uma pessoa adoentada dentro de casa, você acha que ela vai se ligar com o lobo? Ela vai estar atenta, na avó, na criança, na Chapeuzinho Vermelho indo levando o bolo para a avó, sabe? Só para a gente ter uma ideia, assim, do que onde que o conto vai afetar a gente. O conto vai afetar a gente conforme o nosso contexto. Agora, dá pra gente utilizar os contos pra gente afetar o outro, pra gente provocar um movimento interno no outro. Se o outro... Ah, por isso que você começou a rir, porque você faz isso, né, danada? Faz isso não. Faz isso não. Eu vou explicar mais um pouquinho por que a gente não pode fazer isso. Eu acabei de dar o exemplo da avó agora, né? De repente você tá contando lá pros seus alunos, você tem 30 alunos. São 30 formas de ver aquele conto de maneira diferente, o mesmo conto. São 30 formas de absorver o conto de maneira diferente. São 30 formas de ajuda. 30 formas de ajuda para solucionar conflitos internos nas crianças. O que acontece? Se eu conto um conto, eu como professora, tô lá diante dos meus alunos, e eu trago a história da Chapeuzinho Vermelho. Vamos falar da Chapeuzinho Vermelho, porque a Chapeuzinho Vermelho todo mundo conhece, né? E eu trago contos de fadas do Chapeuzinho Vermelho. E eu pedagogizo ela trazendo olha, essa história fala disso e disso e disso. Ó, tá vendo? A gente não deve desrespeitar pai e mãe, porque olha o que aconteceu com a Chapeuzinho. Você mata dentro da criança a possibilidade dela resolver o conflito que ela estaria resolvendo, né? A possibilidade dela resolver um conflito em outro lugar. Eu sou a professora. Então, quando eu digo que aquela história não tem a ver com a vovó, mas sim com a Chapeuzinho desrespeitando a mamãe, eu como escutadora, eu como aluna escutadora, eu vou falar assim, meu cérebro vai fazer assim, tá, então não tem a ver lá com a vovó? Ah, tá. É exatamente isso que acontece. Então você mata a possibilidade daquele conto ajudar aquela criança. O conto é livre, é um cavalo selvagem. É um cavalo selvagem. Ele é livre. E ele é livre porque cada um de nós compreende o mundo de uma forma. E cada um de nós estamos passando por situações diferentes. Então, ao ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho, aquele conto vai me afetar num lugar que o narrador não tem acesso. Que o narrador não vai nem ideia.
Se ele fecha o conto numa única ideia, ele mata a minha possibilidade de resolver aquele conflito com aquela história. Aquela história deixou de ser uma ajuda para mim. E eu gosto de dar esse exemplo. Por quê? Porque a vovó da Chapeuzinho Vermelho estava doente. Por isso ela vai levar os bolinhos pra vovó, né? O começo da história é sempre, ai, a vovó adorava Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Vermelho adorava a vovó, toda essa coisa toda, né? Essa que deixa claro pra gente essa harmonia, essa conexão entre neta e avó. E aí a neta vai levar as coisas pra avó que está adoentada. Então, uma série de coisas ali podem tá resolvendo, ajudando a criança a resolver, principalmente porque a vovó morre, né, no final, e infelizmente a Disney trocou esse final, mas o final da história a avó morre, a Chapeuzinho também, algumas versões, tá? Outras versões, tem versões que não, que a Chapeuzinho não morre, mas a vovó morre. Que ajudaria a criança a resolver esse conflito. Se ela teve um adoentado dentro de casa, que faleceu. Deu e muito, é como você disse antes, ouvir algo que me fez mudar a opinião. Gostei muito, ok. Então, narra o conto e deixa o conto livre. Se você sabe que o conto trabalha um conflito específico, são 3 tipos de conflitos. Gente, eu já tô quase 2 horas de live. São 3 tipos de conflitos, né? O conflito interno, o conflito externo relacional e o conflito do meio ambiente, que a gente chama de meio ambiente, que é o conflito que pode ocorrer com a gente e não tem a ver com a relação e também ele não é interno. Se você consegue identificar o conflito, você pode ajudar aí. Por exemplo, quando eu dei aula para as crianças, eu percebi ali que era um conflito relacional. Então eu levei histórias com conflitos relacionais. Os 3 porquinhos, né? Eles têm conflitos relacionais. Eles não concordam. E aí cada um vai fazer o que quiser. Mas eu jamais fiz isso, assim. Eu jamais trouxe essa mensagem no final. Olha, você tá vendo? Eles não concordam uns com os outros. Não. Deixa eles refletirem. Deixa eles pensarem. Deixa o conto agir. E você que tá com um bebê novo, Michele, você vai perceber que seu filho, se você for contar histórias para ele, você vai perceber que ele vai te pedir a mesma história trocentas milhões de vezes. E você, como já vai estar de saco cheio de contar a mesma história trocentos milhões de vezes, você vai ficar pedindo para trocar de história, né? Não, vamos ouvir esse. Não, esse aqui é mais gostoso. Não faça isso. Se ele te pedir 300 vezes, conte para ele 300 vezes. Se durante um ano inteiro, todas as noites, ele te falar, mãe, conta a história X, conte a história X para ele. Porque ele está utilizando daquela história para resolver algum conflito. Assim somos nós. As histórias são âncoras para o nosso cérebro. Nós não compreendemos o mundo, nós não nos compreendemos no mundo por meio das histórias. Então as histórias são âncoras para nós, são âncoras para o nosso cérebro. Eu falaria 3 horas aqui, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O mais bacana a gente não precisa saber dessa ciência mágica, né? Eu gosto desse assunto, mas eu gosto principalmente de tratar desse assunto para a gente sair um pouco desse campo onde a gente faz o que quiser com o conto, com as histórias, sem saber muito bem o que nós estamos fazendo. Então eu gosto sempre de esclarecer, né, que há processos neurais que ocorrem, assim como quando a gente conta e ouve histórias de terror, quando a gente nos reconta, que a gente fica recontando para nós aquelas histórias que nos desagradaram, sabe? Coisas que acontecem no dia a dia, por exemplo, que te desagrada e você fica recontando e contando e recontando aquela história 300 milhões de vezes, você tá produzindo o coquetel do capeta, como eu costumo chamar. Tem o coquetel dos anjos, que são os hormônios de bem-estar, de alegria, né? E tem o coquetel do capeta, que é o coquetel de hormônios não muito benéficos para o nosso organismo, né?
Então, mais pra gente saber mesmo que existe isso. Mas para ser contador de histórias, precisa saber de tudo isso? Precisa estudar neurociência? Não, gente, não precisa, tá? Não precisa não, fica tranquilo. Mas precisa saber contar história sim. Tô falando num campo onde nós vamos utilizar as histórias como uma ferramenta de provocar o movimento interno no outro. Aí é necessário a gente desenvolver algumas habilidades que faça com que o conto ganhe vida e potência, né? Agora, se a gente simplesmente vai narrar porque gosta, porque quer, aí vai na prática mesmo, a prática já vai fazendo todo o serviço, vai ver contadores de histórias contar histórias, vai ver gente boa, vai ver gente ruim também para saber o que a gente não deve fazer, sabe? Nossa, já vai ver. A gente já aprende muito vendo gente ruim contar história, porque a gente fica sabendo o que não pode fazer, né? E é isso, tá bom? Espero ter ajudado mais um pouquinho aí. Mauro, beijo grande, obrigado pela presença. Michele, vamos parar de pedagogizar o conto e vamos simplesmente contar a história. Beijo, até a próxima.